Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de nossa série Conhecimento Judaico aqui do canal, em que hoje nós vamos compreender uma perspectiva histórica a respeito da verdadeira origem dos 10 Mandamentos. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Os 10 Mandamentos em hebraico chamam-se Aseret HaDivrot, que significa literalmente as 10 palavras, e de mesma origem temos o termo decálogo, formado a partir do grego dekalogos, as 10 palavras, designando a lista de mandamentos que se encontra sob duas formas ligeiramente diferentes em Deuteronômio, no capítulo 5, versos 5 a 21, e Êxodo, no capítulo 20, verso 2 a 17. A expressão 10 palavras vem de Deuteronômio 10, verso 4, enquanto o termo composto decálogo só aparece como Irineu, em Adversos Raéreses 4.15, e em Ptolomeu, na Epístola a Flora 3.2. É interessante observarmos que sempre houve uma crença bastante estabelecida, tanto entre judeus religiosos quanto entre os cristãos, de que os 10 mandamentos simbolizam e constituem o principal centro da religião judaica. Entretanto, para o estudioso da Bíblia, da literatura pós-bíblica, incluindo o Talmud, tal noção mostra-se de certa forma incorreta. Sem dúvida, a razão da popularidade dos 10 mandamentos é toda a projeção do sobrenatural no relato bíblico, em que observamos a história épica de Moisés sendo guiado pelo próprio dedo de Deus para gravar as tábuas da lei contendo as 10 palavras para orientação e salvação eterna dos filhos de Israel. De fato, apesar de os 10 mandamentos representarem historicamente um grande avanço do pensamento moral da humanidade, mesmo na época em que foram constituídos, eram apenas conceitos de certa forma rudimentares, originados em uma sociedade tribal de economia pastoril e seminômade. Nós podemos observar uma indicação mais exata dos verdadeiros valores religiosos, éticos e sociais dos judeus em épocas posteriores, séculos à frente da composição dos 10 mandamentos, como por exemplo na literatura profética canonizada, e mais ainda no desenvolvimento ético-rabínico que nos é exposto pela literatura midrástica e posteriormente talmúdica. Agora, apesar de os 10 mandamentos serem apresentados como o próprio Deus, proclamando suas palavras sem intermediário, o estudioso da religião comparada não pode deixar de verificar objetivamente o impacto de certas influências não judaicas sobre eles. Nós primeiramente podemos encontrar várias ideias embrionárias dos mandamentos encontrados na Torá e em códigos legais antigos, de povos culturalmente avançados que viviam na região do Crescente Fértil, como por exemplo o Código de Hammurabi, que data em cerca de 1700 antes da Era Comum, os escritos mágicos de Shurpu, datando em cerca de 1100 antes da Era Comum, e mais especificamente relacionados aos 10 mandamentos, temos o Livro Egípcio dos Mortos, datando em cerca de 1500 antes da Era Comum. O texto que ele nos apresenta como uma súplica ritual do falecido Osíris é notavelmente semelhante aos 10 mandamentos, como podemos observar: não menosprezei a Deus, não matei, não ordenei que matassem, não cometi fornicação ou impureza, não roubei, não levantei falso testemunho. Com isto podemos concluir que, uma vez que o livro egípcio dos mortos era, como presumimos, de uso generalizado no ritual egípcio no tempo de Moisés, por volta do governo de Ramsés II, no século XIII antes da Era Comum, que Moisés poderia tê-lo utilizado como um auxílio na composição dos 10 mandamentos. Todavia, é importante salientar que, qualquer que sejam as verdadeiras influências que possamos discernir, o selo do gênio original de Moisés elevou-se ao código, mesmo de maneira um tanto primitiva aos ouvidos modernos, mas a um plano ético muito avançado, aos diversos povos até mesmo de sua época. De uma forma metafórica, podemos dizer que os 10 mandamentos eram como um toque de chofar, clamando para que as pessoas acordassem de seu torpor, em busca das verdadeiras potencialidades da nobreza humana. Com isto, compreendemos mais a respeito das relações que existem entre as tradições hebraicas, bem como os demais povos que viviam no Crescente Fértil e no Egito Antigo,